O que é a árvore da vida judaica? Olá, meu nome é Nino Denani, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse lugar aqui é onde eu publico vídeos para tentar te ajudar a seguir reto aí no caminho da magia, ou pelo menos perder-se o mínimo possível, né? Para você não cair nas encruzilhadas deste mundão de meu Deus aí, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é complementar ao vídeo de segunda-feira, tá? O vídeo do dia 28. Se você quiser, cola lá para entender o que vai rolar aqui. Antes de eu começar o conteúdo desse vídeo, hoje é dia 30, né? E eu preciso falar um negócio para vocês. Antes de mais nada, hoje é o último dia do cupom de desconto do Teoria da Magia, que é o curso que eu ofereço, que tá lá no Hotmart, beleza? O cupom AMOR15 vai dar 15% de desconto para você, até hoje R$ 23,59. O que quer dizer que, se eu fosse você, colava lá, para você entender direitinho, porque lá inclusive tem módulo de Cabala, Cabala mais prática, e em breve terá módulo de Cabala mais aprofundado com um cabalista, né, um professor de Cabala mesmo, falando sobre esse tema, beleza? Então cola lá em teoriadamagia.com.br para você conhecer esse conteúdo. Quando você comprar, você vai fazer parte da nossa família do lado do Teoria, vai ter grupo de WhatsApp, vai ter grupo de Discord para discussão, a gente está sempre conversando. Inclusive, o tema de hoje, ele está acontecendo por causa de uma conversa que eu tive com os alunos no domingo, dia 27, né? Uma das alunas de lá falou que ela tem feito o curso e chegou no módulo de Cabala e entendeu o que eu vou falar para vocês agora de forma resumida. Ela entendeu lá profundamente, já está aplicando na vida dela e a vida dela deu uma reviravolta. Essa nem é a intenção do módulo de Cabala do Teoria da Magia, é informar a teoria da magia, né? E a gente tem que passar obrigatoriamente por Cabala. Mas ela entendeu e conseguiu aplicar na vida dela de forma prática e isso deu uma reviravolta na vida dela, o que foi maravilhoso, né? É um efeito colateral muito bacana do Teoria da Magia. Então acessa lá, teoriadamagia.com.br, usa o cupom AMOR15 para você ter os 15% de desconto, beleza? Agora sim, desculpa esse disclaimer, mas eu precisava fazer. Vamos pro tema. No vídeo de segunda-feira, então, eu comecei a falar para vocês sobre o poder místico que a Cabala pode te dar. E hoje a gente vai pegar a forma ilustrada, resumida, do que a Cabala é, tá? Que é a famosíssima Árvore da Vida. E claro, eu estou falando da Árvore da Vida da Cabala, beleza? Se você procurar a Árvore da Vida aí no Google, você vai achar imagens, por exemplo, da Árvore da Vida nórdica, da Yggdrasil, alguma coisa assim, da Árvore da Vida celta, da Árvore da Vida de outros povos, porque esse mito é recorrente, tá? Existe esse mito também na cultura iorubá, na galera do candomblé, eles têm lá, e eu não vou lembrar nunca o nome dessa divindade, mas eles têm no terreiro, no centro, uma árvore que faz exatamente a ligação da terra com o céu, assim como a Yggdrasil, assim como a árvore da vida celta, tá? Assim como a árvore da vida que nós vamos falar agora. No judaísmo, né, como foi dito no vídeo passado, a gente tem uma espécie de explicação de boca a orelha do que é as leis, né, do que são as leis torânicas, por assim dizer, aquilo que o Moshe, ou Moisés, recebeu de Deus quando recebeu as tábuas lá da lei, né? Deus, aparentemente, mandou um bagulho para ele escrito e mandou para ele depois uma explicação, né? Mais ou menos como eu estou fazendo lá no curso Teoria da Magia. Você tem um vídeo explicando e um texto embaixo, né? Nossa, eu me comparei a Deus agora, pesei. Mas tudo bem, né? Deus perdoa. De qualquer forma, o que acontece é o seguinte, né? Quando foi recebido, então, as tábuas das leis, também rolou uma explicação de Deus. Essa explicação, ao longo de milhares e milhares de anos, né? De milhares e milhares de anos, 2 milhares de anos, foi transformada em uma forma sintética e visual, que é o que a gente tem hoje como a árvore da vida, beleza? A árvore da vida, ela é dividida em diversas formas diferentes, em sefirotes, em pilares ou em mundos, tá? Mundos é quando você divide a árvore da vida assim, né? Divisão pela sefiró. É quando você pega cada uma das bolinhas e vai vendo. E a divisão assim é quando você faz por pilar, tá? Isso não importa muito, eu não vou explicar isso aqui. Se vocês quiserem, entra no Teoria da Magia. O que fica patente é o funcionamento disso. E é isso que eu preciso falar com vocês hoje. A árvore da vida, ela é um mapa daquilo que a gente precisa fazer. Uma espécie de percepção dos judeus, agora tirando toda a questão mítica, tá? É uma espécie de percepção dos judeus mais antigos de como a vida se procede
de como a gente começa e termina um ciclo da vida. Essa percepção, ela anda em diversas outras mitologias, como no próprio hermetismo, né? O hermetismo tem as 7 leis, os 7 axiomas herméticos, para dizer para a gente que tudo se repete dentro de uma significação de 7 coisas para cada ciclo, né? Então a gente tem, por exemplo, lá a lei do pêndulo, que eu chamo, que eu nunca lembro como é que está na Wikipedia, para ficar mais fácil. Mas é a lei que fala que tudo vai, tudo vem, a lei da ação e reação, não lembro, enfim, não vou tentar chutar aqui. Mas fala pra gente o quê? Que toda benesse que a gente vai ter uma maldição igual. Isso daqui pra gente é um ciclo, né? A gente tem, vamos pegar agora a roda da vida do tarô, a gente tem o alto, que seria a benesse do pêndulo, e a gente desce para ter a maldição do pêndulo. E aí a gente sobe e é o pêndulo batendo. Num badalar de pêndulo, a gente vê a manifestação do todo é mente, a gente vê a manifestação do gênero, da polaridade e assim sucessivamente, tá? Em todos não, mas a grande parte dos mitos que nós temos hoje em dia vão levar em conta isso. Inclusive, o Campbell vai fazer um estudo a respeito desses mitos e trazer pra gente o monomito, né? Que é a jornada do herói, que todo mundo chama lá, os 12 passos que uma jornada de um herói se procede. A jornada de um herói, também você consegue pegar ela e jogar dentro de um ciclo, como qualquer outra coisa. Mas vamos focar na árvore da vida. Para você entender, então, como a aplicação da árvore da vida se procede na sua vida, na sua própria vida, e como você usar a árvore da vida para você fazer as coisas acontecerem, a primeira coisa que você tem que entender é que a vida é feita de ciclos. E o que quer dizer que eles não são únicos, né? Primeiro, você tem um ciclo começando e terminando ao longo da sua linha de vida, mas você tem um ciclo para cada coisa que você faz na sua vida. Isso dá uma bagunça generalizada, porque vou dar um exemplo para você. Eu tenho o meu ciclo do dia. Eu acordo de manhã, faço certas coisas, à tarde faço outras coisas, à noite faço outras coisas e na madrugada faço outras coisas. Esse é meu ciclo do dia, beleza? Cada um desses ciclos tem começo, meio e fim. Então eu falei para você aqui pelo menos 4, 5 ciclos do meu dia. A minha semana também tem ciclos. Na segunda é uma coisa, na terça outra coisa, na quarta outra coisa, na quinta outra coisa, na sexta outra coisa, no sábado outra coisa, no domingo é outra coisa. Esses ciclos da semana compreendem o ciclo do dia. Também eu tenho os ciclos dos meses e também tenho o ciclo dos anos. E isso só na minha própria vida. Agora, esse ciclo das semanas, dias, meses e anos acontecem em diferentes aspectos da minha vida. Porque, por exemplo, esse ciclo se manifesta no meu trabalho, mas também se manifesta na minha família. Também se manifesta nos meus relacionamentos, também se manifesta na minha própria educação. Tá entendendo a complexidade? E fica mais complexo ainda quando você entende que esses ciclos não têm o mesmo período de duração. Ou seja, um ciclo para mim na minha vida profissional demora 24 horas, mas um ciclo para mim na minha vida afetiva com a Paula demora 3 dias. Um ciclo para mim com a minha vida com a minha filha demora 1 semana. E assim sucessivamente. Ou seja, cada pequena situação da sua vida é compreendido por um ciclo diferente. E cada um desses ciclos responde uma árvore da vida. O que quer dizer basicamente que você tem todas as 10 sefiras lá para você, as 10 sefiras para você em cada uma dessas coisas. Isso vai bugar a sua mente se você tentar colocar tudo no papel. Mas eu vou te contar um negócio para te dar uma esperança. Dá para você fazer isso de forma independente para cada coisa. Ou seja, se você detecta que o seu problema é de relacionamento, por exemplo, com seus filhos, você pode fazer uma cabala só para isso, para entender os ciclos que acontecem aí. Isso demanda observação, demanda um pouco do que vocês gostam de chamar de autoconhecimento, mas demanda um pouco de celebração da sua própria vida. E isso daqui que é uma coisa bem difícil da gente falar, porque agora sim, vamos entrar no tema que eu comecei no vídeo de segunda-feira. A celebração da própria vida que eu estou dizendo aqui é você parar de usar coisas que fogem do espectro da sua própria realidade para justificar aquilo que você quer ter ou não tem, tá? Por exemplo, eu não posso falar aqui para vocês que o meu canal não cresce
vertiginosamente, como foi o canal do Spook, por exemplo, porque Deus não quer. Ou porque um espírito não quer, ou porque tem macumba, ou porque as pessoas são burras. O problema do meu canal não crescer é meu. Eu preciso entender isso, né? Primeiro, eu preciso entender para ver se eu quero continuar assim ou se eu mudo. Mas o que precisa estar claro é que a metafisicalidade, ou seja, a questão que vai além da sua própria situação presencial, vívida, material, ela é pouco relevante e precisa ser afastada para você conseguir aprender com isso. Enquanto você estiver deixando o seu problema para outras coisas mágicas, místicas, você não vai conseguir resolvê-lo, porque essas coisas não têm controle. E controle é tudo que a gente precisa. Eu comecei esse assunto no vídeo passado para lembrar vocês de que magia não é mágica, né? Eu até falei a respeito do vídeo que provavelmente farei com o Nicolas, tá? De qualquer forma, o que eu quero trazer para vocês é uma fortificação disso aqui. Enquanto a gente fica dando o poder da nossa vida para uma coisa metafísica, seja Deus, seja espíritos, sejam guias, seja qualquer outra coisa, seja a capacidade metafísica do mago mover o tecido do universo, você não vai para frente. Por um motivo muito simples. A gente não tem controle sobre essas coisas. A neurociência, por exemplo, vai falar pra gente que a falta de controle é o que causa muitos dos nossos males modernos, como, por exemplo, ansiedade, depressão, bipolaridade, tá? Não são só esses fatores, não é só o controle, mas esses fatores são muito presentes em quem desenvolve esses tipos de mal. Quando a gente, então, pode ter controle sobre algumas coisas, a gente resolve dar, talvez por preguiça, talvez por incapacidade, talvez por incompetência. Eu não estou aqui julgando esse tipo de posicionamento, até porque muitas vezes a gente simplesmente só não sabe, né? Mas o ato da gente dar o controle da nossa vida, das coisas que a gente efetivamente consegue controlar, para seres metafísicos ou para outra coisa qualquer, tira completamente da gente a possibilidade de se melhorar com isso. Eu quero deixar um negócio bem claro aqui. Eu não tô com isso falando para você deixar de acreditar em Deus, em guias, espíritos ou qualquer coisa do tipo, tá? Você pode continuar seguindo nisso. Só que pede para Deus, mas faz o seu. Sacou? Se você, por exemplo, tá em vias de perder o seu relacionamento e você não quer que isso aconteça, pede para Deus te ajudar. Mas também tenta entender no seu relacionamento o que tá dando errado, o que você está fazendo de errado, para que você melhore. Aqui entra a tal da árvore da vida. Porque quando você, por exemplo, vê que seu relacionamento está indo bem, está indo mal, a primeira coisa que você vai fazer é: qual é o problema? Qual é o problema é quando você está em Ensof, lá em cima. Você ainda nem sabe o que é. Você só sabe que está indo mal, você só tem o sintoma, por assim dizer. Você sabe que está indo mal, mas não sabe por quê. Então você vai começar esse pensamento de Ensof para objetivar a sua questão. Lembrando que a árvore da vida, ela funciona assim. Ela é a emanação divina, segundo o mito, que vai se objetificando. Ou seja, é uma coisa completamente subjetiva e material que vai se tornando objetiva e material. Os judeus geralmente, pelo menos me explicaram assim, tá? Você tem aqui Deus, a emanação mais pura. Então é como se Deus fosse um espirro. Espirro, atim, sabe? Quando você espirra, o que acontece? Você tem um deslocamento de ar muito forte próximo à sua boca, e depois esse ar vai se dissolvendo. Não é assim? Se você não sabe do que eu estou falando, tenta um dia pegar corante alimentício e pingar num copo d'água transparente. Você vai ver que no começo ele é bem focado e depois ele vai abrindo em entropia, certo? Quando a gente espirra é a mesma coisa. O espirro aqui ele é bem focado com as bactérias e perdigotos, né, gotículas, todas próximas, e depois ela vai entrando em caos, né? Vai entrando em entropia e vai perdendo inclusive força. Ela sai e depois ela vai perdendo força e se espalhando. Isso é mais ou menos, desculpa a metáfora, não foi a intenção de ofender, a questão da árvore da vida. Você tem uma emanação, uma força muito potente de Deus aqui, que ela vai se enfraquecendo conforme ela vai passando até ela chegar aqui em Malkuth, que é o reino, né? Que é a terra que ainda tem a presença de Deus, mas é muito mais fraquinho, tá? Aqui bem grosso modo. Então, quando você está com um problema aí no seu relacionamento, você sabe que é o problema. Qual que é a coisa mais forte aqui? É o fim do relacionamento, é o problema que você identificou. Sei lá, eu sou mulherengo. Meu relacionamento não suporta isso, porque meu acordo com a minha namorada não era ter um relacionamento aberto ou ter
sei lá, opção de elogiar outras pessoas ou achar outras pessoas gostosas, né? Que tipo, é o que geralmente a galera tem como comum aí, esse relacionamento abusivo de começo. Mas de qualquer forma, você tem esse problema aqui. Ah, então eu sou mulherengo e isso não pode, tá? Não tô falando que você tem que ser, tá? Tô falando que tem que cumprir o acordo. Você vai começar aqui no primeiro plano, que é o plano que a gente chama de mental. Então você vai pensar, por que eu sou mulherengo? O que é mais importante pra mim? É eu ser mulherengo ou é eu ter o meu relacionamento? E aí depois você vai vir pro mundo do espírito, como isso me atinge por dentro, né? E aí você vem pro mundo material e resolve o seu problema. A árvore da vida, ela basicamente funciona assim, de acordo, é uma espécie de cabala prática, tá? De cabala mais presente na sua vida. É claro que cada uma das sefiras que você vai ter ali, vai ter todo um lado exploratório para você tentar compreender o seu problema e tentar também resolvê-lo, tá? Para você ver as diversas facetas do seu problema. Qual é o polo ativo da minha mulherenguice? Qual é o polo passivo da minha mulherenguice, né? O que faz ao outro, o que faz a mim. E aí no final você vai começar a colidir o que é mais importante. Porque pode ser nessa sua pesquisa que você entenda que não é o relacionamento. Fica a dica. O que, claro, eu não quero dizer que você tem que ficar solteiro, tá? Eu só tô falando que, muitas vezes, se você colocar no papel direitinho e ir lá olhando todas as sefiras desse problema em particular, você vai perceber, talvez, que esse problema só acontece porque te colocaram isso na cabeça e você age de acordo com o que a sociedade manda e não de acordo com sua verdadeira vontade, tá? E aí talvez você mude, mas enfim, não quero falar disso. Vamos voltar pro tema. Aliás, essa é uma das formas que eu uso para fazer atendimento particular. Quando vocês estão lá, né, me procuram nesse telefone aqui, fala com a Beatriz, marca o atendimento, e eu tô lá conversando com vocês, eu pego o problema de vocês e coloco dentro dessa árvore da vida aqui. Então, qual que é o problema identificado? Mas esse problema é o problema mesmo? Ou será que ele é só um sintoma de um problema maior? E aí eu vou usando esse guia da árvore da vida para entender exatamente qual que é o seu problema e a minha estratégia de batalha, né? Minha estratégia ritualística. Porque eu levo para rito, enfim, trabalho outras coisas lá, mas eu faço esse processo. Se você quiser marcar um atendimento comigo, liga nesse número aqui, manda um zap lá para a Beatriz. A Beatriz atende em horário comercial, tá, gente? Eu tô falando isso porque tem gente que me manda mensagem no domingo de manhã para falar que a Beatriz não responde. É horário comercial, beleza? Segunda a sexta. De qualquer forma, o que é pra gente terminar esse vídeo, a árvore da vida é isso. Pelo menos dentro da minha percepção, que eu já falei para vocês que não é a mais profunda, tá? A árvore da vida é um guia, é um mapa pictórico do conhecimento judaico, da compreensão da própria vida, dos ciclos da sua própria vida. Aplicar essa dinâmica nos seus próprios ciclos vai te ajudar a compreendê-los melhor e a mudá-los, se for o caso. Lembra sempre, magia é conhecimento e o conhecimento muda a vida. Fechou? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para você. Bom, se você gostou do nosso conteúdo, clique em joinha, se inscreve no canal. Se gostou muito então e quer dar aquele apoio pra gente, aquele apoio de verdade, clica aqui em Seja Membro e torne-se um #DemoninoOficial, porque aí você vai ajudar a gente monetariamente a fazer esses vídeos, tá? Os vídeos precisam de uma série de coisas que eu tenho que pagar do bolso, beleza? Sim, o YouTube me dá um lucro por vídeo, é óbvio, mas claro que se vocês me ajudarem, eu vou sempre melhorar coisas, né? Vocês podem pegar vídeos de 2 semanas atrás e ver que esse cenário aqui tava uma bagunça, agora tá mais bonitinho, eu fiz uma iluminação, tarará. Tá mais bonito para vocês. Eu tô fazendo vídeos com mais calma, com mais tranquilidade, trabalhando melhor no roteiro, exatamente porque eu tenho os demoninos que me auxiliam aqui. Se você quiser auxiliar também, torne-se um demonino aqui. E você também vai ter grupo de WhatsApp, com conversa, inclusive comigo, e também grupo no Discord pra gente bater papo. Geralmente a gente faz isso às segundas, e eles fazem isso outros dias, porque viraram amigos. Agora todo mundo lá é irmão, e eles se falam o tempo todo, e vão pro Discord, batem papo até de madrugada. Enfim, tá uma festa do Caquila. E antes de encerrar, só rapidinho, se você ainda não sabe o que é, cola lá em ocultaria.com.br para você conhecer o simpósio das coisas que não existem, tá? Cola lá para você entender, ver quem serão os palestrantes desse ano. Esse ano serão 12 palestrantes. E comprar seu pacote, não vai perder, dia 18 e 19 de setembro, via Zoom. Vai ser online por causa da pandemia. Mas tem um pacote presencial lá, que vai ter diversas surpresas para você, beleza? Clica aqui em ocultaria.com.br para você participar desse simpósio. E
É isso, eu espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor que você foi até agora. Tchau!